Posso referir qual é o valor e qual é, que é a importância do trabalho. Eu posso garantir que isso seja... Eu posso defender e estar presente para que seja ouvido e para garantir que tem uma forma de compreender que nem todo mundo vive do mesmo jeito. A gente não tem um país ou não tem uma comunidade se a gente quer padronizar formas de vida. Então, uma das coisas mais ricas é compreender as formas de se viver, as formas de se produzir e se colocar no lugar. Quem melhor para preservar e para cuidar do meio ambiente do que as populações tradicionais nesse país? Pega todos os territórios e olha um território quilombola e veja como é que está olho nu a preservação da vegetação, da flora, da fauna. Hoje a gente já tem estatísticas, é uma matemática simples, assim. Então, isso é importante para todo mundo. Vai produzir um alimento de qualidade que é importante para todo mundo. Que não é um território isolado e acabou. Aquilo ali tem impacto em toda a sociedade. Então, isso é importante que a gente veja. E o trabalho das comunidades indígenas tradicionais, e aí depois a Convenção 107 foi substituída pela 169, exatamente porque ela começou a ser criticada, porque era uma convenção muito protetiva. Ela não tinha como protagonismo os grupos. Ela tinha sido feita num período específico que ainda tinha uma cultura muito grande de a compreender que alguns grupos tinham que ser protegidos. Quando, na verdade, o que a gente está dizendo é que os grupos têm que ser empoderados, têm que estar no seu papel e não protegidos. É isso. Tem que ter como garantido menos... o seu direito de agência, né? Exato, e de falar, de existir. reivindicar, de brigar, de estar nos espaços, de se colocar. Então, veio a Convenção 69 com esse intuito de dar. Por isso que a grande, né, o grande ponto central da Convenção é a consulta. Que é a consulta ativa, que é a consulta. Quer dizer, nada pode ser feito com relação aos povos indígenas e tradicionais sem que eles sejam escutados e direcionem. Inclusive com trabalho, né? Aproveitando que você já começou a falar da Convenção 169, eu acho que vale a gente trazer para as pessoas, né, que ainda não têm acesso a essa informação do que se trata e como que a gente consegue ter acesso também a mais informações dessa convenção, até para que a gente possa difundir ainda mais esse conhecimento. Claro. Essa convenção, a Convenção 69, é uma convenção, é o único tratado internacional que fala sobre o tema dos povos indígenas e tradicionais, especificamente no campo, que também diz respeito ao trabalho. Então, ela é extremamente importante. Ela é uma convenção vinculante, significa que os países que ratificaram essa convenção têm a obrigação de cumprir com essa convenção. Ela passa a ser legislação interna do país. O Brasil é um dos 24 países que ratificaram a Convenção 69, então isso é um tratado e passa a ser legislação, e o Brasil tem a obrigação de cumprir, a obrigação de fazer valer e de adaptar suas leis de acordo a essa convenção. A convenção ela sempre dá parâmetros básicos. Então, algumas pessoas vão ler e vão dizer assim, mas isso é muito geral. Mas tem que ser geral, porque a convenção é feita para o mundo inteiro. É de que ano? Ela é de... Me ajuda aí, Denise. 1989, eu acho. Tá. Mas eu tenho quase certeza que é 89. Uhum. Ela é uma convenção relativamente recente e a gente tem poucas ratificações, mas isso se explica também um pouco pela quantidade de países que possuem um número relevante de povos tradicionais nos seus territórios. Então, faz muito mais sentido um país ratificar aqueles países que possuem uma quantidade maior, como é o caso do Brasil. Né? E a América Latina e Caribe, a gente tem uma quantidade bem grande. Hoje, no mundo, só de população indígena, a gente tem cerca de 470 milhões de pessoas, sem considerar os outros grupos. Né? Sem considerar. E cada país tem uma particularidade. Aqui a gente tem grupos ciganos, a gente tem os quilombolas. Se a gente vai falar de quilombolas em outro país, nem sabem o que é. Porque isso é uma coisa muito particular da história do país, né? Da história do Brasil. Então, cada país, na verdade, reconhece quem são os seus grupos e povos tradicionais que vão ser abarcados pela convenção. E a convenção, ela trata de vários temas de proteção, trata do tema do meio ambiente, mas fundamentalmente da consulta. E isso significa que os países têm que se obrigar a consultar os povos antes de discutir, de decidir e de tomar qualquer decisão política ou legislativa que impactem esses grupos. E isso com relação a todos os temas. É o tema do trabalho, é o tema da saúde, é o tema da infância, é o tema do meio ambiente, é o tema das terras. Então, isso é fundamental, é o que mais
eu diria que eu chamaria atenção com relação à Convenção 69. Inclusive, o respeito à forma de viver de cada grupo. E é o que é considerado trabalho. O grupo, não é só porque é um grupo, uma comunidade indígena ou quilombola, que todo mundo vai viver da agricultura. É verdade. Você pode ter alguém que queira ir para a universidade e vai ser, sei lá, médico, não sei, professor, sociólogo, historiador. Isso não faz... tantos exemplos aqui Claro, no isso não faz menos indígena, ou menos quilombola, ou menos povos ciganos, ou menos de religião. Não! Isso faz com que a pessoa tenha direito a existir dentro do seu próprio país e a circular.